Pode Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas imigrantes do Brasil que moram aqui em Madrid, na Espanha. O nosso objetivo é levar fatos curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura às pessoas, a você que tem interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. E antes de finalizar cada episódio, a gente vai trazer uma dica para quem está aprendendo espanhol. Pode ser uma dica relacionada à gramática, vocabulário. Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Oi, gente, aqui é a Leurano. Oi, eu sou a Cris Passino. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Pamela. Olá, gente, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. Hoje a gente tem um tema que é sobre como que é o trabalho com carteira assinada aqui na Espanha. Pamela, ela é consultora de recursos humanos. Ela tem um Instagram super legal, tanto para quem está no Brasil ou quem está aqui na Espanha procurando emprego. Ela dá dicas, ela dá algumas sugestões. É um Instagram super interativo. Depois ela vai falar para vocês qual é o Instagram dela. Antes, a gente vai falar quais são os quadros que a gente vai abordar no final. Então, no final da nossa conversa, nós temos os quadros fixos. O primeiro vai ser o Polêmica do Dia, né, Cris? Pois é, a polêmica do dia é a seguinte: não deseje sucesso a um espanhol. Aham. E o segundo quadro é a dica do dia. Um falso amigo que é a palavra graça. Graça. O que será graça? E o intraduzível com a Lê. Intraduzível, Lê, qual é? Matar saudade. A gente deixa aí para vocês pensarem. Sim. Pamela, deixa eu só contar, Cris, não sei se você sabe, eu e a Pamela, a gente se conhece porque a gente trabalhou junto por alguns meses na empresa que eu trabalho agora, e a gente manteve o contato, manteve a amizade, e eu estou tendo a honra de trazê-la aqui para conversar com a gente sobre como que é trabalhar aqui na Espanha. Pamela, você trabalhava com recursos humanos lá no Brasil também? Olha, primeiramente é um prazer, Lê, estar aqui com você de volta. Cris, muito obrigada pela recepção. E sim, eu trabalhei no Brasil já como recursos humanos. Eu comecei... Bom, na verdade, eu sempre trabalhei de maneira indireta com recursos humanos e despertei a real paixão na área quando eu comecei a trabalhar na Ulma, que é uma empresa, inclusive, espanhola. E aí eu respondia diretamente para a gerente de recursos humanos. E aí veio aquela luz e realmente decidi fazer a faculdade de recursos humanos. A minha primeira formação é em hotelaria. Trabalhei muitos anos em hotel. E foi aí também que eu descobri a minha paixão pelo espanhol. E logo depois eu fui seguir aí no mundo de recursos humanos. Eu estou no mundo de recursos humanos desde 2014. Uau, bastante tempo. Sim, bastante tempo, mas foram experiências muito específicas no Brasil, né? No Brasil eu fazia recrutamento e seleção de profissionais de TI, de tecnologia da informação. E realmente aqui na Espanha que eu fui ver que eu era capaz e que eu estava preparada para selecionar outros tipos de perfis. Então, aqui que realmente eu desenvolvi a minha carreira num todo, digamos assim. Quando que você chegou aqui na Espanha, Pamela? Fazem 3 anos, foi em 2018, fevereiro de 2018. O primeiro ano eu fiquei em casa, né, por uma questão de adaptação, preparação, documentação e tal. Nesse primeiro ano eu também aproveitei para fazer alguns cursos, enfim. E logo em seguida, em 2019, eu comecei a minha especialização em recursos humanos e foi onde a gente se conheceu, que onde eu trabalhava, fazia, né, a conciliação entre estudar e trabalhar e ainda fazer as práticas. Então, eu levo só 2 anos, digamos assim, teoricamente, no mercado laboral espanhol. E aí estou. E, Pamela, tem alguma diferença entre os processos seletivos lá no Brasil e aqui? Tem sim.
Eu costumo dizer que no Brasil a gente tem um processo seletivo um pouco mais caliente, um pouco mais caloroso, né? De calor humano. Não que aqui não tenha, a gente também tem calor humano aqui, mas não podemos fazer perguntas tão cercanas, tão próximas ao candidato, como, por exemplo, diga o que representa a sua mãe para mim. Em entrevistas por competências no Brasil, a gente pode fazer esse tipo de pergunta, dependendo do posto, mas aqui de maneira alguma e para nenhum posto, eu vou poder fazer esse tipo de pergunta para o candidato, ainda que seja um processo seletivo por competência, que é uma técnica muito moderna que nós, recursos humanos, estamos usando ultimamente. Então, já começa por aí, né? Idade, por exemplo, a gente não costuma perguntar. Se eu quiser saber a idade, eu vou olhar a documentação, ou vou me basear pelas experiências que o candidato teve. Filhos, número de filhos, ou se quer ter filhos e tal, essas coisas a gente também não pergunta. Então, assim, é uma coisa um pouco robotizada nesse sentido, nesse tipo de perguntas, mas aí a gente tem outros meios para poder identificar esses dados. Caramba, nossa, eu tô impressionada. Eu não sabia que não se fazia esse tipo de pergunta. Idade, por exemplo, me parece normal, mas ok. E uma pergunta, você estava falando sobre, né, o que a sua mãe representa para você, é uma pergunta que é tida como muito pessoal. Aqueles testes que se fazia, eu tô falando de 20 anos atrás, eu não sei como é que é hoje, tá? Que tinha aqueles quadradinhos que a gente tinha uma bolinha, o outro tinha um negocinho, uns risquinhos. Esse tipo de teste se faz aqui na Espanha? Me explica o que que é isso que eu estou falando, que eu não sei o que que é. Na verdade, já não mais, né? Esse tipo de teste ele era feito para avaliar umas questões psicológicas, até psicotécnicas do candidato. A gente hoje utiliza outros meios com a mesma metodologia, digamos, e a gente pode sacar outras informações mais reais e mais contundentes do que esse tipo de teste. Esse tipo de teste, ele perdeu aí a eficiência dele porque ele ficou muito popularizado, né? Então, a gente usa, inclusive, a entrevista por competência. Se é uma entrevista bem estruturada, já não é necessário fazer tipo de teste, né? E se for necessário fazer algum tipo de teste, ele vai ser feito de maneira online, muitas vezes, porque a gente também consegue avaliar outras questões que é necessário avaliar com testes psicotécnicos. Entendi. Por isso que eu cheguei falei. a fazer esse teste psicotécnico. É o teste que eu fiz há 20 anos atrás. Você fez, Lê? Não, esse psicotécnico não. Eu já fiz acho que umas 10 entrevistas aqui na Espanha. E de todas, só teve uma vez que me perguntaram se eu queria engravidar. Aqui? Me perguntaram, eu falei assim, um dia, mas não agora. E depois eu fiquei sabendo que não podia ter me perguntado isso, mas eu sei que a mulher que me perguntou, ela não era exatamente de recursos humanos, ela era, acho que a diretora da empresa, talvez ela não, defendendo um pouco ela, eu acho que ela não sabia que não podia perguntar. Eles sabem, eles acabam sabendo o que pode e o que não pode perguntar. É claro, vai depender do contexto, vai depender da abertura que o candidato te dá, vai depender de uma série de fatores, né? Mas tem que tomar cuidado, porque ainda assim, com essa abertura, o candidato ele pode se sentir aí, pode sentir que se violou os direitos que ele tem frente a um processo de seleção. É verdade, porque se eu falasse, sim, nós estamos tentando, ela já ia falar, então excluída, né? Sim, pode ser. Não sei se vocês já fizeram no Brasil aquele exame médico, né, para admissão, e sempre perguntam qual é a data da última menstruação. Por quê, né? Por que fazem esse tipo de pergunta? Por uma série de fatores médicos, obviamente, mas a gente também sabe que é por uma outra questão da gestação tão pronta frente a uma contratação, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Eu vou te contar que eu já fiz isso numa empresa aqui. Nunca fiz esse teste de exame de sangue no Brasil, mas eu já fiz aqui para ser admitida. E era algum cargo administrativo? Administrativo, não, exatamente o que eu faço hoje, dar aula. Para professora? Sim.
Nossa, se fosse agora com a pandemia, tudo bem, né? Mas não vejo muita lógica, né? Sim, que é verdade que para alguns cargos é necessário fazer exames médicos. Se a pessoa vem de um histórico médico, por exemplo, um problema de câncer ou alguns problemas assim muito específicos, por segurança do próprio trabalhador, é necessário sim fazer exames. Isso a gente vai ter tudo documentado, assinado e com data. Isso é uma coisa completamente sigilosa entre a empresa e este trabalhador. Então, tem uma série de fatores que a gente tem que seguir de maneira muito protocolada para poder fazer essas coisas, mas não vejo muito sentido, Cris. Que pena, né? Também não vi sentido, também não vi, mas eu fiz, né? Ué, eu queria ser É. admitida, eu fiz. A gente precisa trabalhar, né? Exato. Sim, Foi? mas te deram pelo menos o resultado ou não? Porque Não, acontece, né? De você fazer o exame e a empresa não te dá o resultado. não, nunca. Para Não, quê? também Para que ele já sabia? Eu falei que eu não estava grávida, mas tudo bem. Enfim, desnecessário. então eu estava falando disso e tal, e a Pan falou assim: ah, mas é complicado isso daí e tal. E Lê, você ia falar alguma coisa ou perguntar, não sei. Tá, voltando. Por falar em saúde, aqui na Espanha existe uns dias que a gente pode tirar de licença médica, né? Sim. São quantos dias mesmo? São os permissos remunerados. Isso vai depender muito do convênio que tem a empresa, tá? Isso também está reconhecido no Estatuto dos Trabalhadores, tá? E aí vai depender muito do que tem um acordo entre a empresa e o convênio. Normalmente são 3 dias, tá? De permisso retribuído. Acho que é assim que Anuais? fala em português, né? Permisso retribuído. Não sei. 3 dias anuais, Pã? Sim. Uhum. Achei que fossem mais. Porque no ano passado, bem quando começou a quarentena, né, a pandemia de trabalhar em casa, eu fiquei com febre e, bom, não sabia o que era. A médica, fiz uma consulta por telefone, ela me deu 8 dias de licença. Então, mas isso daí é uma baixa médica, não é? É Ah, diferente, é uma licença médica. Aí sim ela pode te dar quantos dias ela achar necessário. Agora, a gente está falando de um permisso retribuído, que não significa que você vai apenas ir ao médico. Você é licença remunerada. Você pode fazer essa licença remunerada, por exemplo, para ir no cabeleireiro, para ficar um dia com seu filho e tal. Então, cada empresa vai estabelecer quantos dias, cada empresa frente ao convênio vai estabelecer quantos dias os seus trabalhadores podem ter e podem usufruir e desfrutar desse permisso. Normalmente são de 3 a 5 dias. Eu ainda não peguei empresas que contemplam mais dias. E também tem muito... Desculpa, Lê, te cortando. Tem muitas empresas que também, por exemplo, fazem a jornada intensiva na sexta-feira, né, que seria trabalhar de maneira corrida, e normalmente você começaria a trabalhar às 8h30 da manhã e finalizaria às 3 da tarde. O trabalhador, ele tem direito, muita gente não sabe, mas o trabalhador tem direito de 15 minutos de descanso nessa jornada intensiva, e aí muita gente usa esse período para poder fazer as suas coisas, porque também muita gente não sabe da tal licença remunerada, desculpe, é muita mistura. E a licença médica, pelo menos onde eu trabalho, eles só aceitam se for uma licença assinada por um médico do hospital público, do centro de saúde público. Não pode ser médico do hospital privado, né? Sim, isso serve para todas as empresas mesmo? Não. Cada empresa tem a sua política, né, de aceitar os documentos. Muitas empresas realmente só aceitam da Seguridade Social, porque se for o caso de uma licença médica mais estendida, quem vai te pagar alguns dias dessa licença vai ser a Seguridade Social. Então, para fazer a comprovação documentária, muitas vezes a empresa só realmente aceita do médico público. Mas sim, existem empresas que aceitam sim de médicos particulares. Ah, bom saber. Tem muitas particularidades nesse mundo. É que como
a minha primeira vez trabalhando aqui na Espanha de carteira assinada e a única empresa, então toda a minha referência é só dessa empresa que eu trabalho. Claro. Então, o que eu acho que é certo é o que está lá. É o que está lá, é o que te determinam, tá certo. Não, mas tá certo você perguntar e pesquisar, porque são seus direitos, né? Do mesmo jeito que nós temos os nossos direitos, temos os deveres, e a gente tem que conhecer, né? Aqui, só ressaltando que aqui a gente não tem a carteira laboral como a gente tem no Brasil, a gente não tem aquele livrinho, né? Aqui a gente tem a vida laboral, que fica registrada no site da Seguridade Social e no CEP, e aí você tem todo um slogan da sua vida laboral, desde o primeiro dia que você começou a trabalhar aqui, ainda que foram 4 horinhas trabalhadas, por exemplo, porque eu posso contratar uma pessoa para trabalhar 1 hora que seja, até o seu último dia trabalhado. Então, a gente, em vez da gente falar carteira assinada, a gente fala dar de alta em la Seguridade Social, ou seja, ativar a sua vida laboral nesse órgão, né? Nesse órgão competente, que vai ficar aí vinculada a toda a sua vida laboral aqui no país. E para quem não sabe, conta para a gente o que é CEP, porque você falou CEP, mas às vezes as pessoas não sabem o que significa, né? Claro, é o Serviço Estatal Público de Emprego, tá? Então, o CEP, ele gestiona em português? Gestiona. Gestiona, ele administra muito da vida laboral do trabalhador, tanto do trabalhador ativo quanto do trabalhador que não está ativo, ou seja, do desempregado. Então, por exemplo, todas as prestações de licença médica, as prestações de paternidade, maternidade, aposentadoria, as baixas por incapacidade, tudo isso quem vai administrar é o CEP, que é SEPE, tá? Serviço Estatal Público de Emprego. Então, é importante ter em consideração essa sigla, porque existem outras com o mesmo som, né, a mesma forma de pronúncia. Então, o CEP ele tem mais ou menos essa função. Assim como ele também tem a função, por exemplo, de orientar os trabalhadores na busca de emprego, fornecer cursos preparatórios para esses mesmos trabalhadores, para os trabalhadores que estão ativos, que estão trabalhando, o CEP também proporciona cursos, porque nós, quando a gente paga lá as nossas retenções, a gente tem uma porcentagem para a formação. Então, o CEP, ele é o órgão o órgão responsável por te disponibilizar esses cursos, tá? Então, é um órgão realmente muito importante para a vida do trabalhador. Uhum. Legal, muita informação. Desculpa. Você citou as licenças, né? Licença maternidade, licença paternidade. Eu já vi muitas redes sociais que no Brasil o pessoal costuma achar muito interessante que aqui tem essa licença paternidade, que agora, justo esse ano de 2021, começou a ser de 16 semanas, né? Exato. E de maternidade também, mas você chegou a comentar também licença de amamentação? Sim, sim. No Brasil também tem, tá? Essa licença de amamentação, de lactância. E aqui também tem, muitas pessoas não sabem, mas existe essa possibilidade, sim, é um direito do trabalhador, tanto para o pai quanto para a mãe, tá? Os dois. O pai, ele pode amamentar também, né? Ele não vai fazer as funções da mãe, mas com a mamadeira ele pode amamentar o seu bebê, assim como a licença paternidade, né? O pai, ele também pode estar a cargo completo da criança, enquanto a esse direito que ele tem como trabalhador. Obviamente, a mãe, nas 6 primeiras semanas, ela é obrigada, por lei, a descansar, a ficar em casa cuidando de si e cuidando do bebê. Passadas essas 6 primeiras semanas, ela pode negociar com o seu marido ou com o seu companheiro se vão ficar os dois, se vai ficar um, se vai ficar os dois. A única particularidade dessas licenças, a paternidade e a maternidade, é que elas não podem ser desfrutadas juntas, tá? Os dois não podem estar ao mesmo tempo cuidando da criança. Vai ter que fazer aí uma jogada para cada um poder cuidar. Eu já peguei casos de mãe que não quiseram ficar com
empresa, assim, por muito tempo. Então, ficaram as 6 primeiras semanas e depois deixaram a cargo do pai e deu super certo. Uhum. Porque também E depende, né, se quem ganha mais, então merece mais a pena a mãe ir trabalhar porque ganha mais do que o pai, não é isso então, também? não, na verdade, porque esse tipo de permisso, né, esse tipo de licença, ele paga 100% do salário, então não vai ter diferença no salário. Pode ter diferença nos benefícios, não sei, se tem um plus transporte, se você não vai trabalhar, obviamente a empresa não vai te pagar o plus transporte ou plus alimentação. Então, aí vai ter essa diferença nos benefícios, mas o salário vai perceber 100%, tanto o pai quanto a mãe. Tá? Não vai ter nenhuma penalidade aí. Antes da licença maternidade, até dezembro do ano passado, a licença paternidade, desculpe, eram de 12 semanas. Então, por toda essa questão igualitária que a gente tem vivido, houve essa mudança agora no início desse ano. Uhum. Tá? E assim como a licença lactância, né? Ela tem as condições, ela tem 3 condições para ser desfrutadas, é 1 horinha ao dia que a mãe ou o pai podem ter. Então, por exemplo, eles podem entrar um pouquinho mais tarde e sair um pouco mais cedo, ou pode sair meia hora mais cedo todos os dias, ou podem, inclusive, acumular essas horas e transformar em dias para poder desfrutar com a criança esse direito que eles têm de licença por lactância. Esse período que eles vão ficar aí, um período lactante que nós chamamos, é de 9 meses, ou seja, até o bebê completar 9 meses, do primeiro dia de vida até o 9º mês de vida. E também tem aí tem uma infinidade de licenças que se pode ter enquanto a cuidados de menores. Por exemplo, eu tenho companheiras que levam 18 anos na empresa e têm filhos menores de 12 anos e elas conseguem uma licença aí, você tem que mostrar documentação, uma questão muito, muito burocrática, mas elas podem, por exemplo, ter um permisso de trabalhar só meio período e seguir cobrando o valor integral e viver vida normal, como se estivesse trabalhando, mas estar lá cuidando do seu filho no período da tarde, um exemplo, sabe? Então, tem muitas licenças que o país contempla para o trabalhador, né? Aqui, o bacana é isso, é que aqui a gente vive dia atrás dia a lei real laboral na vida do trabalhador. Claro, tem aí as suas empresas que fazem as suas tramóias, como em qualquer lugar. Mas aqui realmente a gente vê que as coisas funcionam para o trabalhador, né? Aqui o trabalhador ele é cuidado nesse sentido de leis. E além das licenças maternidade, paternidade, tem licença para fazer mudança. A licença para fazer a mudança de casa, ela vai depender a quantidade de dias de acordo com a distância da sua nova casa? Não tem nada a ver. Mudar de residência, você disse? Exato. Olha, Lê, eu não conheço esse tipo de permisso, esse tipo de licença. Desconheço. Nunca ouvi falar nem aqui, nem no Brasil. Tem um nome, você pega dias livres, tem um Sim, nome. tem o permisso retribuído, que é o que nós falamos anteriormente, né? Que você pode usufruir dele da maneira que você quiser, você não precisa nem justificar para a empresa o porquê que você está pedindo esse permisso, você só pede o seu dia livre e ponto, e aí você pode fazer o que quiser, mas realmente licença por mudança de residência eu desconheço. Uhum. Podemos buscar depois e ver se existe, se for o caso, a gente usufruir também, né? Claro, por mudar de casa. Claro que sim. Sim, existe dias livres por mudança. A gente vai pesquisar e depois a gente deixa aqui Ótimo, tá os vendo? nossos Uma coisa ouvintes. que eu aprendi. Claro que sim. É porque como eu tô para fazer mudança de casa, eu já tinha perguntado se eu ia poder ter essa licença e falaram que sim, mas não me falaram quantos dias. Teve gente que falou um dia, eu falei, nossa, um dia para fazer mudança, só isso. Mas, Lê, você está na Espanha. Aqui você tem que perguntar tudo exatamente como você quer saber. Se você perguntar alguma coisa, achando que a pessoa vai adivinhar o que você quer dizer, várias vezes eu já perguntei, escuta, tal coisa. Era óbvio que a pessoa me respondesse a sequência, né? Tipo, sei lá, eu sou autônoma, eu quero ser mãe. Eu tenho licença maternidade? Tem.
Mas eles não me dizem, ó, são 180 dias. Não, não diz isso. É muito estranho. Você tem que ser muito. Você tem que ir Direta. além e falar assim. Parece que a pessoa não pensa direito, né? Mas você tem que perguntar muito, 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 e até o mínimo detalhe. Mas é isso mesmo? É isso que você quer dizer? Né? Para eles responderem, né? Não, mais para frente eu vou pegar mais detalhes. Eu vou fazer uma pesquisa também. Qualquer coisa eu te faço informações novas. Tá, Legal. obrigada. Legal. Uma coisa que eu notei aqui na Espanha que se vê muito o el convenio, não? Al Uhum. qual tu perteneces. Isso quer dizer, eu não lembro como é que se fala em português isso, mas se você é afiliado a alguma Sindicato. sindicato, obrigada. Uhum. Qual é o Sim, sindicato do seu sim, trabalho, né? Da sua sim. área de Uhum. trabalho. Uhum. Então se Sim, vê bastante também. sim, aqui se recorre muito aos. Existem muitos tipos de convênio, tá? E como, por exemplo, o convênio dos artistas, que é um convênio muito, muito, muito especial. E existe, por exemplo, o regime general, né? Régimen general. Muita gente está dada de alta nesse tipo de regime. Então, para não estar apenas vinculado ao que diz a lei e ao que diz o Estatuto dos Trabalhadores, vem o convênio para complementar e melhorar e garantir ainda mais que todos esses direitos sejam cumpridos, né? Assim como também exigir que os deveres por parte do trabalhador sejam realizados. Então, a gente se apega muito aqui aos convênios. Tem um respaldo, né? Sim, Exato. sim, sim. Uhum, exatamente. Tem uma Vamos falar. pergunta. Ah, desculpa, vai lá, Sim. Lê. Não, vai, Cris. Tem uma pergunta aqui que é assim, sobre a importância de falar outros idiomas. Aqui Ah, as pessoas também colocam que tem um inglês intermediário, quando na verdade esse inglês não é muito intermediário. minha risada responde. Acontece sim. E é complicado porque aqui realmente precisa do inglês. Não é como no Brasil, que muitas vagas a gente coloca que precisa do inglês e acaba não precisando. Aqui Uhum. realmente, se está pedindo um inglês fluente ou um inglês intermediário, é porque você vai usar. Do mesmo modo que já eu recentemente fiz um processo seletivo para contratar moços de armazém, que seria o carinha da produção, né? O cara que vai pegar peso, que vai empaquetar, que vai limpar e tudo isso. Almoxarifado, não é assim que fala no Brasil? Também. E era para a Bélgica e necessitava de um inglês intermediário. Então, você pensa contratar um moço de produção, que é um nível operacional, com inglês intermediário. Muitas vezes essas pessoas me mandavam os currículos, fazia o primeiro filtro, eu estava lá, inglês intermédio. E aí, na hora de ligar, já nem precisava chamar a pessoa para vir em entrevista. Eu ligava para não fazer esse candidato perder tempo, e nem eu mesma, e perguntava, confirmava, você tem o inglês nível médio, porque lá você só vai se comunicar em inglês? Sim, tenho. Mandava o teste e não conseguia responder. Aí eu ligava e fazia a entrevista por telefone em inglês, a pessoa se bloqueava. Ou seja, uma coisa é a pessoa se bloquear e uma coisa é a pessoa não saber. Quando se Uhum. bloqueia, ótimo, perfeito, não tem problema. Gagueja. Ela sabe, tá nervosa por uma série de fatores e a gente vai aí no meio do caminho deixando essa pessoa mais solta. Mas se Uhum. bloqueia e não consegue, é outra história, né? Então, realmente acontece. Assim como acontece, por exemplo, de fazer entrevista com os gallegos e eles me falarem, eu falo português, eu começo a falar em português, não falo português. Então, quer dizer, tem que tomar muito cuidado, porque se a vaga está pedindo, e muitas vezes quando é vaga que necessita realmente o inglês em 70%, 80% do seu dia a dia, normalmente essa Uhum. vaga já vai estar em inglês. Então, se está pedindo, manda se você realmente tiver. Se não tiver, você vai estar queimando seu filme. É o que eu costumo falar. As vagas que eu apliquei, eu tive que fazer prova em inglês e não era nem escrita, era falando mesmo. Sim. Precisava. E Acontece. por falar no Gadiego, eu lembro que quando eu procuro emprego, eu coloco português. E aí vem uma lista de empregos e eu já vi vários assim, exige português de Portugal.
Sim, acontece. E não pense que é uma discriminação, tá, Lê? Por quê? Vou te contar por quê. Uhum. O nosso sotaque é diferente do sotaque deles. Assim como o inglês britânico é diferente do inglês americano, assim como o espanhol do México é diferente do espanhol daqui. Então, Uhum. essa particularidade do idioma é importante para muitos cargos. Hoje, por exemplo, eu atendo clientes de Portugal, né? E não tem problema, por conta do meu sotaque brasileiro, não tem problema. Mas, se fosse algum outro posto, por exemplo, de teleoperadora, Uhum. muitas vezes é necessário ter esse sotaque deste país, sabe? Então, por isso, muitas vezes aparece realmente. Não pode, digo, não pode, porque é discriminatório você colocar lá português de Portugal. Na hora do filtro, a recrutadora ela tem que ter habilidade para poder identificar se é de Portugal ou se é do Brasil. Ah, Mas deixar assim tão nítido, tão explícito, eu não aconselho, tá? E não é recomendável. uhum. Não, eu não achei ofensivo, eu só achei curioso que realmente não tinha como enganar. Eu falar assim, vou tentar aplicar e vou fingir um sotaque português, vai ficar muito feio. Não dá, não dá. A gente não consegue pedir o sotaque em português Não, ainda. não ia É combinar. difícil o sotaque português. Tanto para entender quanto para reproduzir, na minha opinião. Sim, eu falo com bastante portugueses, né, para fazer reserva, e teve outro dia uma moça que falou que perguntei o sobrenome dela, e em Portugal eu tenho que falar qual é o seu apelido. E ela Uhum. me falou, e eu falei assim, Braga ou Praga? Aí ela, Pereira. Nada a Ah, ver com o que eu entendi. sim, sim. Peraí, o sobrenome era Pereira e você entendeu Praga ou Braga? Aham. Meu Nada a ver. Deus! É porque às vezes eles falam tão fechadinho, né, que a gente entende uma coisa completamente diferente do que é. Eu tenho uma história também. A primeira vez que eu atendi um telefone falando com uma pessoa de Portugal, ela me disse que o nome dela era Ana Cristina. Só que era Anaxina. Aham. Para eu entender Anaxina. Olha, eu escrevi Anexina com X, eu escrevi de tudo. Ela fala, como da senhora. Cristina, como da senhora. Sim. Eu não entendia. E Gente, para eles é tão óbvio, né? Tão claro, tão nítido. eu morri de vergonha, foi ridículo, foi É, ridículo. sim. Aconteceu comigo também. Comigo aconteceu quando eu comecei a trabalhar, a falar Ángel, não? Miguel Ángel ou Ángel José. Não saía o Ángel, saía em inglês, não? Angel, Angel. E eles olhavam, os trabalhadores olhavam assim para mim e falavam: o que ela está fazendo aqui? Ai, muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho de currículo para dar uma ideia para o pessoal, já que a gente tocou nesse assunto, né? Sim, Bom, excelente. Depois a gente vai para os quadros, né? sim, Vamos lá. porque. Ok. Eu queria, então, já falando que eu cometi um erro até hoje, gente, colocava a minha foto no currículo e eu fiquei sabendo pela Pamela e pela Cris que não é para colocar. Não é recomendável, né? Se você eu falo, o currículo ele é muito pessoal, né? Ele tem que contar de você e ele tem que vender o profissional que você é. Se você quiser colocar foto, coloque. Eu, como recrutadora, e de maneira habitual aqui na Espanha não se usa foto em currículo profissional, tá? A gente tem que pensar que hoje em dia o currículo ele deixou de ser um documento estático e passou a ser um documento estratégico de venda do seu perfil. Por quê? Muitas vezes o recrutador ele vai comparar o seu currículo com o seu LinkedIn ou com suas redes sociais, tá? Na verdade, o recrutador ele pode e deve fazer isso por uma série de fatores, de maneira sigilosa. Ele não vai lá no seu perfil e vai falar, eu vou contratar ela porque ela é bonita, porque ela é alta, porque ela é... Não. Ele vai fazer isso porque é necessário hoje em dia e a gente sabe como as coisas funcionam, né? Então, se ele quiser ver o seu rosto, ele vai no seu LinkedIn ou ele vai nas suas redes sociais, enfim. Então, a gente não recomenda nem colocar foto, nem colocar nacionalidade, idade, o endereço completo por uma questão de segurança para todos. É importante não colocar endereço completo, coloca só a província e o CEP, por exemplo, ou Madrid, província, e já está, sabe? Não é necessário, tudo bem? Nome completo. Aqui, a diferença
que eles usam realmente o nome completo, né? No Brasil a gente abrevia, coloca o primeiro e o último nome. Então, ter esse cuidado, né? Se o nome é muito, muito extenso, então tenta colocar o primeiro e o segundo nome, que é o mais habitual de usar aqui, né? Eu uso muito Pamela Medeiros, que é o meu primeiro e último nome. Mas o correto de eu usar aqui é Pamela da Silva, que é o meu segundo nome, né? Então, todas essas particularidades é importante. O currículo daqui, ele deve ser muito prático e conciso, e, como eu disse, para o mundo inteiro, muito estratégico. Então, você tem que vincular o seu currículo ao cargo que você vai se candidatar, né? Então, no meu caso, por exemplo, quando eu conheci a Lê, nós éramos teleoperadora, eu era teleoperadora. Então, eu tenho experiências de teleoperadora. Não adianta eu colocar lá que vou mandar o meu currículo para uma vaga de teleoperadora e colocar as minhas funções de recursos humanos. Uma coisa não liga na outra. Ainda que exista um espaçamento de datas, né? Então, é importante trabalhar a estratégia para você poder mandar o currículo para essa vaga e chamar a atenção do recrutador para essa vaga realmente, tá? Fazer um resumo profissional breve vai ser também bastante vantajoso logo depois dos dados pessoais. Isso vai ser bastante vantajoso porque você vai estar facilitando a vida do recrutador e vai estar chamando a atenção dele, e assim, no sentido de que essa moça é prática, ela é rápida e ela é ágil. Então, ainda que seja de maneira involuntária, você vai estar fazendo isso. E realmente colocar as experiências que competem ao cargo que você está buscando. Certificações, idiomas, cursos, tudo isso também é importante colocar, desde que o currículo não fique muito extenso. Costumo dizer e orientar que um currículo bom é um currículo que tem como muito 2 páginas e venda o seu perfil de maneira correta e efetiva. Bom, então é mais ou menos isso. E se for mandar o currículo em inglês, apenas para vagas que realmente pedem um nível alto de inglês. Nunca me mande um currículo para uma recrutadora somente em inglês. Mande os 2 e se a vaga realmente pede em inglês, tá? Porque muitas recrutadoras aqui não falam inglês. E uma pergunta, a carta de apresentação, sim ou não? Sim, para muitos casos, sim. A carta de apresentação ela acaba te aproximando muito mais do recrutador. E muitas vezes o processo seletivo ele não só se dá com o recrutador, ele tem o gerente envolvido, ele tem um gerente de projetos, um diretor, um assistente, o seu colega, que pode ser do mesmo nível que você. Então, a carta de apresentação ela tem que ser totalmente desvinculada ao currículo, ainda que ela conte das suas experiências e da sua formação, mas ela tem que ser algo que chame realmente a atenção e que facilite para essas outras pessoas que não entendem nada de recrutamento e seleção. Então, ela é sim válida, pouco usada, eu acho uma pena, mas é sim muito importante. E, de repente, você pode ter um gancho com a carta de apresentação. Não recomendo enviar para todas as vagas, tá? Recomendo enviar para vagas específicas. Entendi. Antes da gente ir para os quadros, então, terminando o tema de trabalho com carteira assinada, posso contar uma anedota para vocês? Acho que a Pamela já sabe, mas não sei se ela se lembra dessa história. Vamos ver. Eu já fui milionária aqui, Cris. Como assim? Como assim? Você lembra da história, Lembro. Pamela? Lembro. Quando eu comecei a trabalhar na empresa aqui, são 3 meses de experiência, depois mais 3 meses, e depois de completar esses 6 meses, eles te dão como fala? O trabalho... Contrato indefinido. Isso, contrato indefinido. Então, a cada 3 meses, até o contrato indefinido, eles pagam um valor simbólico por essa mudança de status, né? Mas não sei se é nem status, mas enfim, eles pagavam, acho que era 20 euros a cada 3 meses por ficar mais 3 meses. Tá, passados 3 meses, abro meu aplicativo do banco, 180 mil euros na minha conta. Uau! Ai, que é isso? Pensei assim, nossa, será que é um problema no aplicativo? Mentira, Lê, você pensou, vou fugir da Espanha.
Saí do aplicativo, entrei de novo e eu só pensava, nossa, a única pessoa que me mandaria dinheiro era a minha mãe, mas é muito dinheiro, sabe? 170 mil euros dá mais de 1 milhão de reais. E a minha mãe, imagina, né? Nunca queria me mandar assim do nada. Aí eu fui ver quem que era que tinha mandado o dinheiro, e era a empresa que eu trabalho. Eu falei, meu Deus, é muita coisa. Aí fui trabalhar e mostrei, só cheguei na do diretor e eu mostrei o aplicativo para ele do banco. Eu falei assim, olha só. Aí ele falou, ah, você vai ter que devolver. Eu falei, quase falei, né? Mas é óbvio, mas eu tô aqui por isso, né? Que eu não quero ficar para mim. Enfim, o dia seguinte era meu dia de folga e eu tive que ir no banco fazer a transferência de volta para a empresa. Cheguei no banco, o cara me perguntou: nossa, você nunca pensou em ficar com dinheiro? Aí eu falei: ah, eu não. Aí eu tive que esperar um pouco para eles me falarem qual que era a conta, dar os detalhes e tal. Daí ele falou assim: enquanto você espera ali, você pensa mesmo se você não quer ficar com dinheiro, porque Dá para lá no seu sacar? país. Ele falou, porque lá no seu país dá para comprar uma casa muito boa, né, com Ele esse falou dinheiro. assim? Falou. Aí eu falei, ah, eu sei, mas não é meu, imagina, não quero, devolvi. E aí eu fiquei sabendo que o que aconteceu foi que esse número, né, 177, tarará, era o meu número de empregado. Então eles colocaram, em vez de colocar na caixinha o número do valor que eles tinham que me depositar, eles colocaram o meu número de empregado. É. Gente, que susto e E que que bom, emoção. né? Que bom eles contarem com uma colaboradora fiel, né? Honesta e já clara de chegar lá e falar, porque muita gente já aconteceu na empresa onde eu trabalho de fazerem a transferência errada e o trabalhador fica quieto, esperando que alguém da empresa fosse lá e tocasse na porta e falasse, ó, a gente te fez uma transferência equivocada. Nossa, Então, já tinham não. passado 5 dias quando eu percebi Ah, da transferência. ou seja, Ninguém eles lá. nem tinham percebido também, né? Não. Caramba, caramba. Uau, uau. Sim, senhora. Eu fiquei pensando aqui, o que será que eu faria? Eu acho que eu ficaria assustada. Falaria, não, tem alguma coisa, tem alguma câmera oculta aqui, não é possível. Eu ficaria assustada. Então vamos para os quadros, ou a Pan quer fazer uma fala final, uma conclusão? Olha, eu acredito que a gente tocou em bastante ponto importante, né? Eu queria apenas também dizer sobre as pagas extraordinárias que a gente tem aqui, que isso sim é bem diferente do Brasil. E as E, férias também, esqueci de perguntar. sim, eu falo rapidinho. No Brasil a gente tem até o 13º salário, né? E Uhum. aqui nós temos até o 14º salário. Então, são 12 pagas mensuais, que corresponde aos meses, né? Os 12 meses do ano, mais 2 pagas extraordinárias, que eles chamam de bonificação, né? Na verdade, isso já nem é mais visto pelo trabalhador como uma bonificação, já é uma coisa que eles sabem que eles vão ter em todas as empresas que vão, porque já está reconhecido por lei. Essas pagas, elas se dão normalmente em verão, ou em junho, ou em julho, e também no final do ano, entre o 20 e o 25 de dezembro, tá? Elas podem ser fracionadas nesses 2 períodos do ano, ou até mesmo fracionada ao longo do ano, juntamente com as demais pagas. A maioria das empresas fazem assim, prorrateiam essas pagas extras. Tá? E em nenhum caso, que é importante ressaltar, que eu vejo que tem muita gente que ainda tem dúvida, em nenhum caso essas pagas extras vão ter um valor inferior ao salário que você percebe. Sempre vai ser ou o valor do salário ou um acréscimo com base nesse salário, tá? Eu vejo que tem gente que ainda tem dúvida e então é bom deixar claro. E eu acho uma curiosidade interessante, né? Já que lá no Brasil a gente só tem até o 13º salário. Quando eu saí de lá, eu estava escutando que ia implementar o 14º. Não sei se já foi implementado ou não. Eu acho que essa dúvida, Pan, do desconto no salário vem porque quando a gente recebe o 13º, muitas vezes a gente recebe. Bom, na época que eu trabalhava no Brasil, era em 2 vezes, e a primeira vez era sem desconto, e a segunda era com descontão. Né? Então Sim. você fala, meu Deus, já tiraram todos os impostos, eu tenho menos da metade do que era, na verdade. É, sim. Talvez seja por isso a pergunta.
tem muito sentido. E com relação às férias, eu nunca vi ninguém tirar 30 dias de férias corrido aqui. Como é que faz? Não, eu já vi, hein? Eu já vi e fico com inveja. Eu também. Na verdade, são 30 dias naturais, né? E que equivalem a 22 dias laborais, ou seja, a cada mês trabalhado, o trabalhador gera 2,5 dias aproximadamente de férias. Então, seriam aí 22 dias laborais para se desfrutar. Tá? É mais ou menos parecido com as férias do Brasil também, não tem muita mudança nessa lei das férias aqui, não. A diferença é que no Brasil tem que esperar trabalhar 1 ano para poder tirar férias, né? Isso, aqui não. Depois de 2 meses já dá para tirar férias. Exato, essa é uma grande vantagem que tem aqui. A partir do 2º mês, ou passando o período de experiência, porque o período de experiência ele varia de acordo com o tipo de contrato que é pactado, então aí já dá para desfrutar as férias. E aqui eu vejo eles desfrutando férias, ou bem pegam, por exemplo, 14 dias, 10 dias, e depois as demais férias eles vão tirando de 2, 3 dias. Então, existe aí uma flexibilidade bastante grande nesse sentido. E uma coisa que eu vejo sempre aqui é que aqui não se vendem as férias. Aqui o pessoal desfruta realmente as férias e realmente não se pode vender as férias aqui, coisa que a gente fazia muito no Brasil, né? Ter esse tempo para você descansar, estar com a família, respirar, fazer outras coisas, eles levam muito em consideração aqui. Uhum. Sim, e uma coisa que me chama muito atenção é que eu conheço muitas pessoas que não podem tirar férias a não ser pelo menos 10 ou 15 dias durante o verão, porque a empresa ou a empresa está fechada ou tem pouco trabalho e tal. Sim. E é uma coisa, não é obrigatória, mas é quase, né? Como uma... a empresa meio que dá uma forçada, né? Sim. A empresa dá uma forçada para o trabalhador tirar férias naquele período em que não vai ter muita mão de obra, em que está a temporada baixa, digamos assim, do mesmo modo que as empresas hoteleiras, por exemplo, restaurantes, enfim, dão uma forçada para os trabalhadores não tirar férias nos períodos de pico, né? Então, era isso que eu ia falar. O trabalhador e o empresário ficam ali naquela luta, eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero. Então, vai um pouco do bom senso dos dois lados, né? Eu acho que se é um trabalhador que é fiel, que tem uma antiguidade e tudo isso, dá uma negociada com ele, né? Deixa ele descansar aí um pouco no verão, enfim, e assim vai fazendo uma rotação para atingir todos os outros trabalhadores e não ter aí o queridinho do chefe. Tá certo. Vamos lá para os quadros, Lê? Sim, hoje você trouxe uma polêmica que tem até a ver com o nosso tema de hoje, né? Por que a gente não pode desejar sucesso a um espanhol, Cris? Então, será que alguém sabe? Você que está aí do outro lado está pensando, por quê? Não deseje sucesso. Porque a palavra sucesso, na verdade, é um falso amigo. Sucesso significa acontecimento em castelhano. Quando a gente quer desejar que a pessoa tenha sucesso, a gente diz que tenha êxito. A palavra é êxito, né? Uhum. Então, essa é a diferença. Então, sucesso é um acontecimento. Tanto que existem, no jornal, existem as páginas de sucesso, que significam as páginas de acontecimentos. Infelizmente, se transformou numa página de que aconteceu um acidente, fulano quebrou o braço, essas coisas dos povoados, inclusive das cidades grandes, dos jornais das cidades grandes também contam histórias que não são muito bonitas. Por quê? Para chamar a atenção das pessoas, mas é isso. Sucesso é um acontecimento. Tá, então eu te desejo éxito. Muito éxito. Te desejo sucesso. E eu a ti também e a Pam também. Muitas graças, igualmente. Agora, a dica do dia. A dica do dia, assim, é um falso amigo. Olha, também, curiosamente, é um falso amigo, que é a palavra graça. Então, eu falo assim para você, isso daqui tem graça, né? Você fala graça, significa gráfia, né? Em castelhano você fala gráfia. Mas também, quando você diz que uma pessoa tem graça, ela tem gracia ou tem isso, uma pessoa graciosa, mas cuidado, porque esse gracioso também pode ser engraçado, né? Então, uma pessoa graciosa é uma pessoa engraçada, tem gracia.
que é o que a gente fala que a pessoa tem graça. Olha que bonitinha, tem graça. E também não esquecer de graça, né, que é muchas gracias, que a gente diz muito obrigado. E como que a gente diz, então, o que significa a palavra graça? Porque existe graça, mas é com S em espanhol. Graça significa gordura. E a gente diz que uma coisa que é gordurosa, a gente diz que é gracienta, que tem graça, gracienta. Sempre com S. Eu acho engraçado desgraciento. Desgraciento. E uma vez eu estava sentada na cozinha. Não, acho que é desgraciado, né? Ou é desgraciento? Você me pega... Ah, desgraciado. Ah, desgraciado. Desgraciado, eu vou te contar porque eu estava na cozinha uma vez com meu companheiro e a gente estava olhando era a embalagem do Colacau. O Colacau é como se fosse o Nescau aqui na Espanha. E aí ele falou assim, olha que engraçado, tá escrito achocolatado desgraciado. Não, desgraçado, desculpa, desgraçado. E aí ele falou, olha esse chocolatado, que desgraçado. Gente, virou a piada da casa. Tudo que não tem gordura é desgraçado, coitado. Eu tenho uma história também que, para quem não sabe, o meu marido é espanhol, morou no Brasil e a gente foi uma vez para Minas Gerais, lá para Capitólio, que é uma cidade muito turística para ver as cachoeiras, ver as furnas. E a gente estava num dia que só estava chovendo. Então a gente foi na recepção perguntar o que podia fazer lá na cidade, né, que não fosse você ver as cachoeiras. Aí a moça falou, tem um cinema lá no centro. Ah, é? O que tá passando? Ah, tá passando o Doutor Estranho. E uma outra pessoa aleatória que escutou a conversa perguntou, é de graça? Aí o meu marido falou, não, é de aventura. Muito bom. Muito bom, é a típica, é assim, muito bom, muito bom. Pois eu vou contar outra então, contando não é piada, gente, aconteceu de verdade. Eu contei essa história esses dias. Eu fui para Angola num projeto aí de educação e tinha vários brasileiros, só tinha um espanhol. Eu falei, gente, olha as mangas, elas caem do pé, olha quanta manga no chão. O espanhol falou, a manga cai de pé? Ele entendeu que a manga caía de pé. Ele não sabia o que era um pé de manga. Olha, a gente pode anotar essas leis e fazer um podcast só disso, porque vai ter, viu? Vai ter. Okay. Coitado, se ele não me matar antes, porque ele falou que eu fico queimando o filme dele. Mas enquanto ele não aparecer aqui na câmera, tá tudo certo, né? Se um dia ele aparecer, sujou. E qual que é o intraduzível? Lê, conta pra gente. Não sei se você sabe, Cris, como poder falar matar a saudade. Porque a gente pode falar te echo de menos, te extraño, mas matar a saudade, que é aquele ato de tô há muito tempo sem ir pro Brasil, vou para lá e fico o dia inteiro com as minhas sobrinhas e brinco e não quero saber de ninguém. Essa atitude, esse ato é que eu tô matando saudade delas. Você sabe como a gente pode falar em castelhano? Matar la añoranza. Acho que não dá, né? Não dá. Como que é, Pam? Eu não tenho ideia de como que é essa ação em espanhol. Não tenho Também ideia. Não. Eu acho que não se traduz mesmo, mata a saudade. A gente mata a saudade, tira a barriga da miséria, mas o espanhol faz, mas não tem nome, né? É indefinido para eles. Exato, e isso que você falou, que as pessoas, nós temos muito orgulho da palavra saudade, a gente gosta de falar que só existe no português esse sentimento, né, essa palavra para esse sentimento, mas em espanhol existe, né, la añoranza. Eu tenho um tratado sobre a saudade, podemos aqui fazer um podcast sobre a saudade. Tá bom. Muito bem, adorei matar a saudade. Eu tô aqui pensando, tique-tique. Vocês ouvintes e vocês que estão assistindo no YouTube também, se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem dar a sua opinião também, a gente vai ler vocês, tá bom? Lá no Instagram até agora ninguém respondeu como é fazer uma média. Eu acho que eles estão com medo. Fala pro pessoal qual que é o seu Instagram, pro pessoal te seguir, ver os seus vídeos, seus reels.
O meu Instagram é o Pamela Medeiros, _ recursos humanos. Tô lá, não posto muito conteúdo a diário, mas todo o conteúdo que eu posto é conteúdo para agregar enquanto ao mercado laboral espanhol e enquanto a questão profissional, e tenho visto que está dando um bom resultado. Então, quem quiser dar uma passadinha por lá, eu fico agradecida. E faz Legal, lives então, também. Vamos repetir, @Pamela Medeiros, _ recursos humanos, certo? Exato, a antiga pam. Muito engraçado, porque você entrava nas lives e eu falava pam, 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 pam. Eu cantava assim, mas a música era outra. Era do Ayrton Senna. Exatamente. Ok, muito bem. Vamos terminando então por aqui, gente? Sim, meninas? Vamos terminando. Muito obrigada pela presença, Pam. Eu que agradeço a vocês, imenso prazer, e aqui estou à disposição. Se surgir alguma dúvida dos ouvintes, por favor, me repassem. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada mesmo, Pam. Obrigada a você que está aí ao outro lado também, ouvindo a gente, ouvindo o nosso podcast, também assistindo no YouTube. E a gente se vê no próximo episódio, né? Sim, até mais. Até a próxima segunda. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até mais.